Prepare-se para mergulhar em uma jornada aterrorizante cheia de mistérios com John, um ex-policial aposentado que luta contra seus demônios interiores e descobre segredos sombrios de seu passado. Eu sou Dark, e bem-vindo ao canal, O Lado Sombrio da História. Se inscreva. A ilusão de John. Uma jornada de terror e redenção. John, um ex-policial aposentado, começa a trabalhar com investigações particulares para se manter ocupado. Ele logo se envolve em um caso misterioso, quando um antigo amigo seu, também policial aposentado, desaparece sem deixar vestígios. John começa a investigar e descobre que o amigo estava investigando um culto secreto que estava realizando rituais sinistros na zona morta da City. À medida que John se aprofunda na investigação, ele começa a sentir que está sendo observado e perseguido pelos membros do culto. Ele também descobre que o culto tem ligações com crimes sombrios que têm acontecido na cidade, incluindo desaparecimentos de pessoas comuns. Sem saber em quem confiar, John continua sua investigação sozinho, enfrentando perigos a cada virada. Quando ele finalmente descobre a verdadeira identidade do líder do culto e o motivo por trás dos rituais sombrios, ele se vê lutando pela própria vida em uma confrontação tensa e macabra. No final, John consegue expor o culto e salvar a cidade, mas descobre que o preço da verdade pode ser alto. Ele tem que lidar com as consequências psicológicas de tudo o que viu e viveu, questionando sua própria sanidade e a natureza da realidade. Depois de enfrentar o culto sinistro e expô-los, John e seu antigo amigo, agora trabalhando juntos como investigadores particulares, continuam a lidar com as consequências psicológicas de tudo o que viram. Mas eles logo se veem envolvidos em outro caso assustador. Eles são contratados para investigar uma série de assassinatos brutal em uma pequena cidade. À medida que eles investigam, descobrem que as vítimas têm algo em comum. Todas tinham sido envolvidas em rituais ocultos anos antes. John e seu amigo descobrem que o assassino é uma entidade sobrenatural que foi libertada durante os rituais e agora está se vingando das pessoas que participaram. À medida que eles se aproximam da verdade, eles começam a enfrentar forças malignas e a ter visões perturbadoras que ameaçam sua sanidade. Eles precisam descobrir como parar a entidade antes que ela cause mais mortes, ao mesmo tempo, lutar contra suas próprias mentes que estão desmoronando. No final, eles conseguem enfrentar e derrotar a entidade, mas ao preço de sua própria saúde mental. Eles aprendem que algumas coisas são melhores deixadas no passado e que algumas verdades são melhores não conhecidas. Depois de enfrentar a entidade sobrenatural, John começa a experimentar visões perturbadoras e alucinações que o levam ao limite da sanidade. Ele é internado em um manicômio, onde é tratado por médicos e enfermeiros que não acreditam em suas histórias sobre o sobrenatural. Mas enquanto ele está preso, ele começa a descobrir que o manicômio esconde segredos sombrios. Ele começa a ter visões de pacientes passados que foram tratados com métodos brutais e experimentos psicológicos. Ele também descobre que o manicômio tem ligações com o culto que ele enfrentou no passado e que eles estão realizando rituais sinistros no subsolo do edifício. John se vê lutando pela sobrevivência e pela sanidade ao mesmo tempo, enquanto tenta descobrir a verdade sobre o manicômio e detê-los antes que sejam tarde demais. Com a ajuda de outros pacientes que também têm visões do sobrenatural, ele enfrenta o culto em uma confrontação tensa e assustadora. Mas na luta final, John é forçado a confrontar sua própria sanidade e questionar se tudo o que está vendo é real ou apenas fruto de sua imaginação perturbada. Ele consegue escapar do manicômio e expor os segredos sombrios que escondia, mas não sem um preço alto. John aprende que, às vezes, a verdade é mais assustadora do que a própria loucura. Depois de escapar do manicômio e expor seus segredos sombrios, John se encontra preso em uma espiral descendente de autodestruição. Ele luta contra seus demônios interiores e se torna alcoólatra, vivendo uma vida solitária e sem propósito. Mas quando ele menos espera, ele é procurado por uma mulher misteriosa que precisa de sua ajuda para investigar uma série de desaparecimentos estranhos em uma pequena cidade. Embora relutante, John se encontra envolvido em mais um caso assustador e precisa enfrentar seus demônios interiores para salvar as vítimas e descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos.
Mas à medida que ele investiga, ele começa a ter visões perturbadoras e a ser perseguido por forças sobrenaturais. Enquanto tenta equilibrar sua sobriedade e mantê-la, ele enfrenta uma batalha intensa contra o mal e aprende a lidar com seus demônios interiores. John descobre que o culto do qual ele lutou no passado ainda está ativo e está tentando alcançar um objetivo aterrorizante. Ele enfrenta o culto em uma confrontação épica, mas ao mesmo tempo aprende a perdoar a si mesmo e a encontrar a paz interior. John aprende que, mesmo quando a vida parece não ter mais sentido, há sempre uma luz no fim do túnel e que ele é mais forte do que pensava. Depois de uma intensa batalha contra o culto do mal, John acorda em um hospital. O médico lhe informa que ele estava em coma há mais de 10 anos, e tudo o que aconteceu a partir daí foi uma ilusão da cabeça de John. Ele descobre que, depois de ser afastado da polícia devido ao seu vício em álcool, ele sofreu um acidente de carro que o deixou em coma. Enquanto estava inconsciente, sua mente criou uma história para lidar com sua culpa e frustração, transformando seu passado em um conto de terror e suspense. Mas apesar de saber que tudo não passou de uma ilusão, John ainda sente a dor e a culpa de seu passado. Ele decide seguir em frente e procurar ajuda para lidar com seu vício e encontrar um novo propósito na vida. No final, John aprende que a vida não é perfeita, mas que ele sempre pode escolher como reagir a ela e encontrar a esperança mesmo nas situações mais sombrias. E assim, ele começa uma nova jornada para encontrar a paz interior e a felicidade. A história gira em torno de John, um ex-policial que se aposenta após ser afastado da polícia devido ao seu vício em álcool. Após perder tudo, incluindo sua esposa, a pessoa que ele mais amava, em um acidente de carro causado por seu vício, John cai em uma espiral descendente de autodestruição, mas, quando ele menos espera, ele é puxado para uma investigação aterrorizante que o leva a enfrentar seus demônios interiores e a descobrir segredos sombrios de seu passado. Ao longo da jornada, ele luta contra o mal e aprende a lidar com sua culpa e frustração, mas no final, ele descobre que tudo não passou de uma ilusão criada por sua mente enquanto estava em coma. A história é uma mensagem sobre a destruição causada pelo vício em drogas e álcool e a importância de buscar ajuda para superar esses problemas. Ao mesmo tempo, é uma história de esperança, que mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível encontrar a paz interior e recomeço. E que a vida de John seja longa e repleta de alegria, amor e realizações. Que ele continue a aprender e crescer, e encontre a paz e a felicidade que merece.